Amados irmãos, a palavra de Deus nos orienta em 1 Coríntios capítulo 11. O apóstolo Paulo estava ali orientando, a respeito de como as mulheres tinham que se comportar e sobre se cobrir cabeça com véu, sobre submissão. E na verdade ele encerra falando até no versículo 16, isso não é como mandamento, e teve os motivos. E estava ali falando com aquela igreja confusa, complicada, e acabou que ele começou a falar sobre a comunhão deles, a comunhão. E ali ele tratou do assunto da ceia. Aí ele falou a partir do versículo 17 de 1 Coríntios capítulo 11: mas nisto que eu ordeno, não vos estou louvando, porque vós não progrediste, antes retrocedeste. Primeiramente porque quando vos reunis como congregação, eu ouço que há divisões entre vós, e em parte eu creio, porque certamente haverá divisões entre vós, para que também se manifestem os que são aprovados. Sempre vai acontecer isso. Porque quando vos reunis, comeis e bebeis, como não é correto no dia do nosso Senhor, daquele momento ali, do que Jesus fez para que pudesse se reunir em memória dele. E como no dia dele vocês se reúnem, não é para melhor. Ele estava falando sobre isso. Olha só que ele fala mais: porque que adianta um se adianta a comer a sua ceia, enquanto um tem fome e o outro ainda se embriaga. Esses vacilões lá de Coríntios, os caras estavam lá precipitados, não adiantava de nada o pão e o próprio suco, porque na origem do sentimento da ceia, que era a comunhão, eles não tinham. Já viu quando tem festa, assim, quando em comunidades, em vários lugares, quando vai dar assim presente, quando vai dar comida? Já viu como é que é? Pode vir, o pessoal abre uma cancela, abre uma porta e vai todo mundo em cima voando. É isso que eles fizeram, porque na verdade aquele que tinha que levar para quem não tinha, mas de repente os que tinham condições se precipitavam e se embriagavam e comiam mais do que os outros. Que comunhão era essa? Que reunião é essa? Se reúne para pior. Acaso não tendes, versículo 22, casa onde comer e beber? Ou menospreza a igreja de Deus? Envergonhais aos que nada têm? Que vos direi? Eu vos louvarei? Nisto não vos louvo, de forma alguma. É para isso, irmãos. Aqui a gente pode simbolizar um pouco isso. Quando a gente está aqui, a janta, cada um trouxe um pouco. Tem aqui quem não pôde trazer, tudo bem? Mas isso não é motivo para você se precipitar e comer muito. Por exemplo, aqui a gente vai ter que botar, a parte da mistura no prato das pessoas, que de repente alguém não possa lembrar do outro. É isso que eles faziam. Se faz isso no momento aqui de janta, como é que é o dia a dia? Tem comunhão? Vai na casa um do outro, ora pelo outro? Olha, eu sou um pouco, contrário a esse pessoal que fica pedindo assim: pastor, ora por mim, vai lá na minha casa, me faz visita, ninguém olha por mim, ninguém pergunta como é que eu estou. Aí eu faço logo aquela pergunta maravilhosa: você faz? Quantas pessoas você visitou esse ano? Às vezes tem gente que quer coisas dos outros, mas que ele mesmo não faz. Isso é muito ruim. Então, aí ele deu uma instrução de forma apropriada ali: porque eu recebi do nosso Senhor que vos transmiti, que o nosso Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, ele deu graça: isto é meu corpo, isso é meu sangue, que é partido, vós e fazer isso em memória, para lembrar de mim, Assim mesmo, o cálice também lhes deu depois de cearem. Este é o cálice do nosso pacto, mediante o seu sangue. Assim fazei todas as vezes que bebedes em minha memória. Pois todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes desse cálice, lembra da morte do Senhor.
comemorarás a sua vinda, para lembrar que chegará aquele grande dia. E de modo que come o pão do Senhor e bebe de forma indigna, será culpado pelo sangue, pelo corpo. Sabe o que isso significa? O exame que você tem que fazer, não aqui agora, não adianta. Às vezes tem 6 por aí, sai para lá pedir perdão ao teu irmão agora, não adianta de nada. Passou a semana toda de pecado, de prostituição, chegar aqui, eu tenho alguma coisinha com o irmão, vou pedir perdão. Não, não é isso não. O autoexame é todo dia, toda hora. Chegar aqui livre, pelo menos um pouco digno, porque ninguém nunca será digno, e fazer isso em memória, lembrar do que ele fez. Gente, ele fez isso por causa de que, Jesus? Porque somos bonzinhos? Porque eu sou legal? Ou porque temos pecado e precisávamos disso, de alguém por nós? A expiação era de animal, mas Jesus se deu e fez por cada um de nós. Então, por este motivo, cada um examine a si mesmo. Então coma desse pão, beba desse cálice. Todos aqui podem tomar, não tem problema não. Você vai participar aqui do cálice, vai participar do pão, fazer memória do que Jesus fez, não tem problema nenhum. Vai participar da janta também com a gente. Só tem um porém. A palavra de Deus mesmo fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 e 17, 2 versículos antes, que diz: o cálice de ação de graça que benzemos não é comunhão do sangue de Cristo? Uma pergunta. O pão que partimos não é comunhão do corpo? Portanto, do mesmo modo que o pão é um, assim todos nós somos um corpo, porque todos nós somos participantes desse único pão. Se eu contribuo, você tem que contribuir também, irmão. Se eu tento fugir do pecado, você também. Se eu estou aqui louvando a Deus, você também. Você que está aqui nos visitando, a proposta é que você venha fazer a mesma coisa que a gente. Não venha só para ser membro de uma igreja. Não é isso não. É para que você venha ser dele, que venha junto conosco fazer as mesmas coisas que ele faz. Mas as ceias que tem por aí são aquelas ceias de que as pessoas são seres terrestres, estão acima dos outros, o restante está tudo condenado. Eu sou muito bom, eu não tenho pecado. A palavra de Deus fala: aquele que diz que não tem pecado, esse faz mais pecador do que os outros. Entendeu? Versículo 31, contudo, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Sabe o que é isso? Maturidade. Para que vai querer condenar os outros, julgar, condenar? Isso é falta de maturidade espiritual, falta de discernimento. Pessoas querendo condenar outras pessoas. Lá em Coríntios eles faziam isso lá, comia a janta na frente, comia lá o suco, comia o pão, e Deus não estava naquele negócio. E o pastor Paulo com firmeza falou: não louvo vocês por isso não. Em dizer, sabe o que? Não louvo, não concordo. Entendeu? Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, sempre esperando um pelo outro. Sabe o que é isso? Disciplina, isso é foco. Estamos juntinhos, aqui ó, primeiro as crianças, depois as irmãs, depois os outros. Isso simboliza como tem que ser feito lá: órfãos, viúvas, os necessitados. Isso que é seu corpo. Para mim, cara, não faz diferença nenhuma. Imagina essa igreja lotada e não tivesse com esse sentimento. Tem que ter esse sentimento. E quem tiver fome, come em sua casa, para que não vos reunais para condenação. Acerca do que demais assuntos, quando eu chegar, ainda vou dar umas instruções para vocês. Amém? Essa é a palavra